do. Hey, the boy, I don't want you. Better listen when I talk, don't trip. Yo, in the car. Fala galera, beleza? Aquela bufada para chegar, papai, para dar aquela descontraída, oxigenar o cérebro e ó, foco na aula de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de falar para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro do material que nós estamos preparando para vocês. Beleza? Galera, é o seguinte, o que está acontecendo aqui para quem está chegando agora? Essa daqui é a aula 3 a respeito do conceito de velocidade média. Eu organizei esse conceito numa playlist com 4 aulas, tá bom? Se você, por um acaso, ficar meio perdido com essa aula, retoma os conceitos nas aulas anteriores para a gente dar continuidade com essa, beleza? Então bora lá, para de lorota, aula de hoje, gráficos de posição e função do tempo. Pessoal, por que eu organizei essa aula? De que forma que ela vai ser? Nós veremos esses conceitos, depois resolveremos juntos 2 exercícios de vestibulares e vocês vão ver o quanto que é fácil fazer essa análise gráfica a respeito de velocidade média. Então é o seguinte, todas as vezes que eu apresento esses gráficos, tá, de posição em função do tempo, às vezes os alunos me fazem a seguinte pergunta: Professor, esse gráfico aqui é da trajetória? Não! Já volto a dizer para vocês, esse gráfico aqui, ele não representa a trajetória do objeto, do corpo ou do móvel, como assim normalmente é chamado, tá, nos exercícios. O que nós temos é o seguinte, esse gráfico ele vai marcar posições que um corpo ocupa em certos tempos. E aí nós sabemos que a variação dessa posição dividido pelo intervalo de tempo é o conceito de velocidade média. Então se liga, simples, ó. Quando nós temos, supomos que um corpo parta desse ponto, ó, esse ponto aqui é o ponto inicial. Ele tem o par coordenado, posição inicial, tempo inicial. Aqui eu coloquei no 0, mas logo aqui eu já vou mostrar que não necessariamente precisa ser o 0. O que vai acontecer? Quando esse objeto sai de um ponto inicial, vai até um ponto final, eu vou representar isso daqui num gráfico. O que é muito importante na hora de analisar esses gráficos são as unidades de medidas, ó, junto com a grandeza física. Esse é um gráfico de posição por tempo. A posição em metro, o tempo em segundo. Beleza? Isso é um detalhe que você sempre tem que observar no seu gráfico, porque às vezes ele vem aqui em outras unidades e na hora de substituir, de resolver a conta no equacionamento, você tem que fazer a conversão de unidade antes. Tranquilo? Então vamos lá. Todas as vezes que eu tiver um gráfico, tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta não é uma reta, o que você tem lá na matemática? Ela é uma reta crescente. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, tá? Todas as vezes que tivermos esse tempo aqui e a posição aqui, ó, pau! Quando essa inclinação for para cima, essa reta ela é crescente. Essa reta crescente, ela vai te indicar uma coisa, que a velocidade que você vai calcular aqui, ela é positiva. Ah, professor, da aula anterior você nos disse o seguinte, se a velocidade é positiva, isso indica que o movimento é progressivo. Ou seja, se o movimento é progressivo, olha o que nós sabemos, olha como nós conseguimos interpretar na análise gráfica. Ó. A variação da posição, ela é positiva. A variação da posição, ela é positiva, porque ele sai de um valor menor, caminha no sentido de valores maiores. Ou seja, num movimento progressivo, a velocidade média calculada é positiva e a variação do espaço é positiva. Viu como eu estou ligando essa aula com a outra? E o contrário, nessa situação é o seguinte, eu tenho aqui a posição inicial e o tempo inicial, ok? Aqui tem um zerinho, que é o do meu eixo. Aí a pessoa fala, professor, então ele saiu do ponto inicial até o ponto final. O que nós temos? Nós temos uma variação de posição negativa. Ele sai de um valor maior, percorre, tá, para um valor menor num certo intervalo de tempo. Nossa, que fácil! Ou seja, aqui está o eixo. Todas as vezes que eu tenho tempo em função da posição e a inclinação dá isso,
Isso aqui é uma reta decrescente. Todas as vezes que nós tivermos essa reta decrescente, o que vai acontecer? Isso daqui vai indicar uma velocidade negativa. Se ele indica uma velocidade negativa, esse movimento é um movimento retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a variação da posição está no sentido decrescente, ou seja, negativo. Então essa variação de posição é negativa. É por isso que eu falo para vocês, a noção do conceito está totalmente estruturada com o que nós temos aqui, ó. Variação de posição positiva no intervalo de tempo. Pego o ponto final até o ponto inicial e traço uma reta. Se nesse ponto a reta fizer isso, para cima do eixo do tempo e da posição, velocidade positiva. Quando ela está para baixo, velocidade negativa. Essa é uma interpretação da análise gráfica que nós temos que fazer. Professor, como que eu calculo a velocidade média? Para você calcular a velocidade média, aqui, temos aqui o conceito de velocidade média, que é a posição do fim menos a do início, o tempo final menos o tempo do início. Tá? É simples, basta você pegar de onde o objeto saiu, tá bom? Analisar aonde esse objeto chegou, que é o ponto final, traça uma reta entre esses dois pontos. Se você traçou a reta entre esses dois pontos, você vai analisar a variação do espaço e a variação do tempo. A variação do espaço e a variação do tempo. Professor, é só isso? Sim, simples, desse jeito. Agora, uma análise física, tá bom? Se você prestar atenção, tá? Essa reta crescente, essa reta decrescente, ela tem início no ponto de tempo igual a 0. Na física, nós não temos valores de tempo negativo, que foi o que eu expliquei para vocês na aula 2. O tempo sempre vai ser positivo. É isso mesmo. Então, assim, presta atenção em toda essa estrutura que eu vou precisar apagar o quadro e colocar os dois exercícios para nós fazermos juntos. Como sempre, eu sempre gosto que você que está aí, pegue um papel, pegue um lápis, uma borracha e faça o exercício comigo. Tranquilo? Beleza? Galera, acompanha comigo a leitura aí. Como eu disse para vocês, é um exercício da FUVEST. O gráfico a seguir ilustra a posição S, tá? Em função do tempo T de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Tá bom? De acordo com o gráfico, qual é o valor da velocidade escalar média desta pessoa durante os 400 segundos? Voltando aqui, esse é o gráfico, tá? Que o enunciado nos fornece. Antes de iniciar a resolução desse gráfico, dá uma olhada na posição. A unidade de medida aqui está em metros e aqui o tempo está em segundos. Se nós formos calcular nossa velocidade, sabemos que ela vai dar em metros por segundo, beleza? Agora, o que os alunos normalmente confundem? Isso daqui, essa curva aqui, maluca, que deu no trajeto da pessoa aí, ela não é a trajetória da pessoa. Ela simplesmente marca a posição em cada tempo. Como assim? Vamos analisar. De 0 a 100 segundos, ele vai andando, ele chega na posição 100. Quando ele chega na posição 100, passou 100 segundos. Dos 100 até os 300 segundos que nós temos aqui, o que ele fez? Ele não variou a sua posição. Aqui, ó, esse trecho é o trecho que o objeto está parado. Então ele parou. Lembramos do conceito de velocidade média, que o tempo parado também deve ser considerado no nosso cálculo, tá bom? Agora, vamos analisar. Depois de ir até o ponto 100, o que ele faz? Ele volta até a posição 80. O que seria isso? É a mesma coisa de eu orientar daqui para lá positivo, andar 100, ficar parado e voltar 20 e parar na posição 80. É isso que o exercício fala. Para calcular a velocidade média, eu já falei para vocês, não importa o que aconteceu durante o trajeto.
Você pega o ponto inicial, que nós temos posição inicial, aqui nós temos o tempo inicial, analisa até onde ele quer, né? Os 400 segundos. Então aqui nós temos o tempo final e aqui nessa posição, que é a posição 80, nós temos a posição final. O que eu devo fazer agora? Só substituir esses valores nesse equacionamento e calcular. Mas antes disso eu vou mostrar para você. Ó. Vou pegar o auxílio da minha régua aqui, ó. Ele sai do ponto inicial, traça uma reta. Opa! Essa reta aqui vai dizer para nós que o quê? Inclinação para cima. Reta crescente. Velocidade a ser calculada positiva. Variação da posição, ó, do 0 para o 80. Variação positiva. Movimento progressivo. Todas essas informações nós já sabemos antes de resolver o problema. Vocês estão vendo esse equacionamento aqui que eu deixei de velocidade média? É isso mesmo. A única coisa que nós iremos fazer agora é fazer o quê? Substituir os valores do enunciado no equacionamento e calcular. Então vamos lá. Velocidade média, posição final, 80. Acompanha comigo aí. Ó. Menos posição inicial, que é 0, dividido por tempo final, 400, menos 0. Pois bem, nós teremos que a velocidade é igual a 80 dividido por 400. Aqui que é o grande finale, não se usa calculadora. Simplifica o 0. Se eu quero fazer o quê? Cortar esse 0 de baixo, ó, é 8 dividido por 40. É diferente de 40 dividido por 8. Eu pego o quê? 8 dividido por 40. Corto o 0 lá uma vírgula. Isso vai ser 0,8 dividido por 4, 0,2. Essa velocidade média vai ser igual a 0,2 o quê? Metros por segundo. É só isso? Sim, ó. Positiva, movimento progressivo, variação de posição positiva. Tranquilo? Bora para o segundo exercício. O gráfico a seguir corresponde ao movimento de um móvel que se desloca sobre o eixo X, dado em metros em função do tempo em segundos. Determine a velocidade média do objeto durante todo o percurso. Alternativa A, menos 1,8 metros por segundo. Alternativa B, menos 2,2 metros por segundo. Alternativa C, 1,8 metros por segundo. Alternativa D, 2,0 metros por segundo. E alternativa E, 3,0 metros por segundo. Pessoal, volta comigo. Disse para vocês, ó, exercício da PUC 2016, que envolve o conceito do quê? De velocidade média. Se nós analisarmos o gráfico, vamos analisar o gráfico como a primeira análise. Ó. O eixo da posição em metros, o eixo do tempo em segundos. Diferente do exercício anterior, ó, a escala aqui é diferente. E vejamos, o ponto inicial não é o 0. O ponto inicial é quando? Na posição 36. Então vamos anotar aqui, ó, posição inicial 36. Qual que é o tempo inicial? O tempo inicial está aqui, ó, 0. O que esse gráfico mostra para nós? Ele sai da posição 36, vai no sentido crescente da trajetória até o ponto 96, permanece parado no intervalo de 5 segundos até os 10 segundos. Dos 10 até os 15, ele retorna até o ponto 24, tá? Da trajetória. E depois ele faz o quê? Dos 15 aos 20 segundos, ele volta para qual ponto? Para o ponto de posição 0. Ou seja, se eu quero calcular a velocidade média, é o que eu ensinei para vocês. Não importa se ficou aqui de novo, essa reta aqui, ó, parado. Simples coisas que importam é as condições iniciais e finais. A posição final é quanto aqui, ó, que nós temos? 0. Qual que é o tempo final? 20. Com a ajuda da minha régua aqui, ó, vou colocar da onde saiu
até onde chegou e fazer bonito aqui, ó. Traçar esse segmento de reta. E o que nós vemos aqui, ó? Uma reta decrescente. Ou seja, o valor da velocidade a ser calculado é negativo. Se nós voltarmos lá no exercício, pensa bem comigo, dê uma olhada. Alternativa C, alternativa D e alternativa E já são descartadas. Por quê? Os valores são positivos. Eu fico só entre duas alternativas. Então vamos calcular para ver qual que é. De novo, sempre, ó, conceito, velocidade média, posição final, 0, menos, posição inicial, 36, dividido, tempo final, 20, tempo inicial, 0, isso é igual a 36 dividido por 20. Eu posso usar a calculadora? Nunca! Olha que conta simples. É o que eu falo para vocês. Os exercícios de vestibulares, eles não vão ficar te fornecendo valores assim muito difíceis para vocês calcular. À mão, sem calculadora. 20 dividido por 36, se você fizer aí, vai dar 1,8. Ah, professor, no começo do exercício você nos disse que essa velocidade tinha que ser negativa. Por que ela deu positivo? Não errei à toa, não. Ó, o que muita gente esquece, que aqui tem um sinalzinho de mais. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui tem um sinal de mais e que você tem que fazer um jogo entre esses sinais e ver que aqui vai dar um sinal de menos. Ó, menos com mais, menos 36. Menos 1,8 metros por segundo. Essa é a resposta. Se você olhar aí no enunciado, é a alternativa A. Pessoal, é isso. Só isso. Tranquilo, não é? O que eu gosto de falar para vocês, o que eu normalmente costumo dizer para vocês é o seguinte. Nós apresentamos nessa aula algumas coisas referentes à aula 1, à aula 2. Mas se você quer saber por completo, retorne aquelas aulas. Essa daqui é a aula 3 de gráficos. A próxima aula que nós teremos vai ser a aula 4, que nós vamos resolver alguns exercícios de vestibulares. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de deixar seu like e mais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro do que nós estamos preparando para vocês. Do mesmo jeito que eu usei para chegar, eu vou usar para sair. Aquela bufada, papai.